Bom dia, graça e paz. Aqui para aqueles que ainda não conhecem, sou o pastor Valentim Guedes. Estamos aqui mais esta vez, para falarmos ou continuarmos nosso assunto. Da última vez nós falamos sobre o papel da mulher, da mãe, da esposa. E hoje nós vamos seguir um pouquinho mais falando sobre a questão da família, que é muito importante esse tema, como já abordamos anteriormente, dizendo que é muito difícil falar em um só momento, uma conferência, seja lá qual for. Mas hoje nós estamos aqui exatamente para tocar um pouquinho mais sobre o assunto família. Se vocês estão chegando agora, bem-vindos, e os que vão ouvir e ver depois, te peço que compartilhe esse vídeo para chegarem ao máximo que pudermos, cujo objetivo é abençoarmos as famílias. Quero começar falando da família, lembrando do reconhecidíssimo escritor e pastor Marcos Lucado. Ele sempre, não sei se ainda até hoje ele faz isso, mas sempre quando ele ia pregar, ensinar, ele começava com o que chamamos um quebra-gelo. Principalmente naqueles lugares onde não conheciam e criam-se aquela apreensão. Então ele sempre contava uma história e uma delas foi que quando ele era solteiro, e ele levava, às vezes, as moças, por quem ele tinha um certo interesse, primeiro, para os seus pais conhecerem, antes de tomarem assim, uma decisão mais séria. E ele disse que todas as vezes que ele levava uma jovem, uma pretendente na casa, a mãe dele dizia assim: essa não, meu filho, essa aí não. E o pai ficava quieto, só observando. E assim aconteceu uma e duas e várias vezes, sempre que ele levava uma jovem em casa, com alguns interesses, a mãe dizia: essa não, meu filho, essa não. Até que um dia ele levou uma, e o pai sempre calado, o pai não dizia nada. Até que um dia ele levou uma, depois de conversar e tal. Aí a mãe dele disse: essa sim, meu filho, essa sim. Aí o pai disse: não, meu filho, essa não, essa não. Por quê, pai? Porque parece muito com a sua mãe. É bonito a história, mas isso é real e realmente, se nós tivéssemos um pouco mais de cuidado nesse momento de tomar essa decisão tão importante, não quer dizer que não vai haver problema no relacionamento, mas talvez a gente consiga eliminá-los muita coisa, fazendo a escolha certa, orientada por Deus. Fica aí essa questão, e a pergunta é: quando você decidiu casar-se, como foi essa escolha que você fez? Foi pela aparência física? Foi por causa da influência familiar? Porque são tantas coisas que levam as pessoas a tomar uma decisão dessa. Infelizmente, alguns até tomam essa decisão para sair de casa, por não ter em casa um bom ambiente, uma pressão de pai, mãe, e ele quer sair. Bom, são vários, aqui não vamos entrar em detalhes, mas são tantas as razões pelas quais às vezes as pessoas tomam essa decisão de se unir a uma outra pessoa, não entendendo o que isso significa, o sério que isso é, porque é uma vida. O correto, biblicamente, seria um relacionamento que tem que durar até que a morte o separe. Mas, às vezes, as pessoas não pensam nisso. Eu não sei qual foi a sua decisão, e o porquê tomou essa decisão. Espero que tenha sido algo realmente de forma sábia e orientada por Deus. Mas não importa como foi que você tomou essa decisão, e hoje os
exatamente aqui falar um pouquinho sobre isso, nessa manhã tão linda que Deus está nos dando. Você deve recordar um texto bíblico que disse que se Deus não edificar a cidade, em vão são os que vigiam, né? Então, Deus precisa estar nesse relacionamento de dois, Ele tem que estar aí nos ajudando nessa situação tão importante. Então, hoje fica assim, vai ser bem rápido hoje a nossa conversa, hoje é um sábado lindo que Deus está nos dando, mas queremos tocar um pouquinho sobre isso aí. Então, vamos lá. Para te ajudar nessa questão de família, existem centenas, milhares de livros, e que nem sempre eles vêm com um título, mas você encontra, por exemplo, nesse de Abraão de Almeida, mais de 201 respostas, uma parte que fala sobre a família. Lá na página 196, é o capítulo de número 12, e você vai encontrar aqui importantes recomendações para a família. E ele começa dizendo qual o verdadeiro papel da família na sociedade moderna. Você vai poder ler isso com bases bíblicas e um homem com um conhecimento muito profundo sobre o tema para poder nos ensinar. Qual o verdadeiro papel da família na sociedade moderna? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Depois ele continua: que papel deve exercer a família cristã na sociedade em que vivemos? Qual é o papel? Terceiro, seria o amor ágape aquele que deve existir no casamento? Uma pergunta, aquele amor sacrificial. Não é o amor eros, nem o amor philo, mas o amor ágape, aquele amor que se entrega sem condições, ama, sacrifício. Ele está perguntando, seria o amor ágape aquele que deve existir no casamento? E aqui ele entra em detalhes e mostra para nós como isso pode acontecer. Terceiro, que responsabilidade tem marido e mulher para que o seu lar cumpra os propósitos de Deus? Que responsabilidade tem o marido e a mulher? Muitos nem sabem, muitos não reconhecem que precisam ir diante de Deus e responder diante dele. Essa responsabilidade corresponde ao homem e à mulher, como marido e mulher, para cumprir o propósito de Deus no casamento. Vamos um pouquinho mais na frente, que disse, porque isso eu quero mostrar para você o quanto é importante, isso só num capítulo aqui. Que tipo de autoridade Deus estipulou para o lar? O que vem a ser o casamento levirato, como o de Ruth e Boaz. O que significa realmente deixar pai e mãe em relação ao casamento? Você tem resposta para todas essas perguntas que nós acabamos de mencioná-las, que estão neste livro? Mais uma que poderíamos colocar aqui: qual é o papel não só de marido, porque estamos falando de marido e mulher, de família, mas como pais, o exemplo que se deve dar. Nós sabemos que os filhos nem sempre eles aprendem com o que nós falamos, mas eles aprendem com o que nós fazemos. São nossas atitudes, as nossas reações, os nossos comportamentos, e ensinam a eles muito mais que as nossas palavras. Quando você encontra aquele versículo que diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, ele não disse ensina o menino o caminho, mostre o caminho. Não, mas ele ensina o menino no caminho, ou seja, caminhando com ele, sendo um exemplo para que eles possam aprender. Tudo isso você vai encontrar
nesse precioso livro de Abraão de Almeida. Nós temos aqui vários exemplares e para facilitar para você, nós vamos te fazer um desconto maravilhoso. Você me liga e eu vou poder te responder no 781-443-2251. Gerizim Books, buscando dar respostas a tantas perguntas que as pessoas ainda não têm. Esse é o nosso plano, essa é a nossa missão, ser um braço estendido para te ajudar a encontrar a solução e a resposta para tantas perguntas que às vezes ainda precisam ser respondidas. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, até pronto.